Eu percebo que muitas pessoas que têm essa posição de liderança, né, muitas dessas pessoas se sentem inseguras, se acham incapazes, né? Muitas vezes não executam de forma melhor o seu trabalho, né, a sua função, justamente pela insegurança, né, por esse pensamento de não se sentir apto, né, para estar naquela posição, não se sentir digno, né, de estar naquela posição. Então, vou falar um pouco sobre isso com você, né, para passar um pouco da minha experiência, né, como é que foi no meu caso. A gente nunca vai ser perfeito, né, mas o importante é que a gente se aperfeiçoe todos os dias, tá certo? Então, primeira pergunta, né, que eu tenho para você você se acha incapaz, né? Você se acha incapaz de assumir uma liderança, de estar à frente, né, de uma equipe em serviços de alimentação? Por quê, né? Então, por que você sente essa insegurança? É, Será que é por falta de conhecimento? Você acha que não tem conhecimento suficiente, né, para de repente assumir uma liderança, uma responsabilidade técnica, né, como responsável manipulador, né? Então, deixa eu te falar, isso é normal, tá certo? Isso é normal. A insegurança acontece com todo mundo, né? Acredito eu, né? Todo mundo que tenha sentimentos, né? Pessoas normais, né? Acontece isso. Aquela pessoa que você vê, que de repente você segue, né? No Instagram, que de repente você assiste seus conteúdos, né, no YouTube. Aquela pessoa que você admira muito, né? Saiba que aquela pessoa, ela também tem as ansiedades dela, ela começou também nos erros, nos acertos, né? Aquela pessoa também começou pequenininha, né? Engatinhando, depois andando, talvez agora ela já esteja correndo, né? Correndo a maratona, mas todo mundo começa pequenininho, aos pouquinhos. É igual uma criança mesmo, né? Quando a criança ela não nasce andando, né? Normalmente, uma criança ela não nasce andando, né? Ela nasce pequenininha, né? Fazendo pouquíssimas coisas, né? E depois essa criança, né? Ela tá pequenininha, depois essa criança ela vai evoluindo e ela começa, né? Se arrastando, depois ela começa engatinhando, depois ela tá andando, daqui a pouco tá correndo, então depois tá na escola e vai aprendendo. Daqui a pouco ela se torna um adulto, né? Cheio de conhecimento, né? Cheio de inteligência, de sabedoria, né? Cada um com as suas limitações, que todos nós temos nossas limitações, mas ela vai se desenvolvendo, né? Normalmente é assim que acontece. Então, isso é tudo na nossa vida, né? Tem os passos, né? Então, assim, com o tempo a gente vai aprendendo, né? Nós vamos aprendendo a fazer coisas mais simples, né? Com o tempo você vai treinando com a prática, você vai aprendendo a fazer coisas mais elaboradas. E se você continuar treinando, né? Cada vez você vai se aperfeiçoando naquilo, vai melhorando naquela atividade. Então, isso é com tudo, né? A liderança é da mesma forma. Se você acha incapaz e você se faz essa pergunta e você acha que é porque você não tem conhecimento, então procura conhecimento, né? Qual é o outro conselho que eu te dou? Depois que você se especializou, você se capacitou, você procurou conhecimentos, né? Então, ótimo, isso é louvável, né? Maravilhoso, tem que ser assim mesmo, você está no caminho certo. Mas aí, mas e aí, e agora? Eu não tenho coragem de ir. Aí agora você vai ter que adquirir, a coragem é sua, né? Você já tem o conhecimento, você já procurou, você está no caminho certo, você está na direção certa, mas aí agora você tem que dizer, agora eu vou colocar em prática tudo que eu aprendi. E a prática é o que vai tornar as coisas cada vez menos difícil, né? Vai tornar as coisas cada vez mais leve, mais tranquila, né? Pra gente fazer. Então vá, né? Mas mesmo assim eu adquiri conhecimento, eu sei que eu tenho uma bagagem boa, mas eu mesmo assim estou inseguro. Então, qual é o meu conselho? Faça como eu fiz, né? Vou falar da minha experiência. Só vai. Vai, né?
Porque com o tempo você vai adquirindo sua própria experiência, né? Continua se especializando, continua se capacitando, invista sempre em você, no seu conhecimento, né? Que isso é ótimo, vai te ajudar bastante, mas vai e faça. Uma hora você tem que colocar em prática tudo isso que você aprende, né? E adquirir suas próprias experiências, né? E com isso você vai se tornando um líder, se tornando um responsável técnico, responsável manipulador, que você precisa, que a sua equipe precisa, né, que você seja. Então, seja você mesmo, né? Então, use de sinceridade, né? Use de sinceridade, seja você mesmo, inclusive com você, né? Seja sincero, né, aos seus princípios, ao que você aprendeu, né? Não queira imitar, não queira ser cover, né, de ninguém, de nenhum profissional, tá certo? Seja você o próprio profissional, seja o profissional que você vai se tornar, né? Dê lugar ao profissional que você vai se tornar com o passar do tempo, com os conhecimentos que você adquiriu, com as experiências que você adquiriu, tanto na teoria quanto na prática, tá certo? Então, isso aconteceu comigo várias vezes, né? Várias vezes aconteceu comigo. Não sei se você assistiu o vídeo que eu falei sobre isso, mas se não assistiu, eu falei um pouco sobre o que aconteceu comigo. Então, nessa época foi que eu dei cursos, né, pelo Senac, e que realmente, assim, eu me apaixonei por essa área de ensinar, né, de dar palestras, de dar curso, de dar consultoria, de dar mentoria. Realmente, eu me apaixonei, eu percebi que realmente eu era apaixonada por aquilo, né, que assim, para mim não era nenhum trabalho. Eu falava assim, ainda me pagam para fazer isso, né, porque para mim, assim, não era, eu nem via como um trabalho, assim, para mim era tão prazeroso. Esse curso ele não existia no Senac, né, da minha cidade, né? Então eu deixei o currículo lá assim por acaso. E para minha surpresa, alguns dias depois ligaram para mim dizendo que estavam justamente precisando de alguém da área, né, de alimentação, ou nutricionista ou engenheiro de alimentos, alguma coisa nesse sentido, para dar esse curso. Só que o que não me falaram, né, o detalhe que não me falaram é que eles não tinham esse curso de 40 horas, eles só tinham um curso de 20 horas que era para manipuladores de alimento, né? E era para eu montar esse curso em 40 horas, né? Me deram o plano, né, de aula, que era o assunto, quais eram os tópicos que tinham que ser abordados, obrigatoriamente tinham que ser abordados para que esse certificado fosse válido, né? E ser um curso válido para responsáveis manipuladores, né? Então lá vai eu, né? Eu estava formada fazia pouco tempo. Então, mas eu fui, gente, eu fui. Eu não disse, ah, não, eu acho, não. Eu sabia que eu tinha capacidade, né? Eu sabia que eu tinha conhecimento. Dá, claro, um friozinho na barriga, né? Tudo. Você pensa, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Mas aí eu encarei. E para mim foi maravilhoso, gente. Foi muito bom e foi uma coisa que eu me desafiei, né, a fazer e não me arrependi, né? E não me arrependi. Foi aí que eu realmente descobri que eu era apaixonada por essa área de ensino, né, de treinamento, de capacitações. Eu já gostava bastante, mas aí realmente eu me apaixonei e tive a certeza que realmente era disso que eu gostava, que eu queria fazer. Mas aí eu achei por bem, né, trazer de novo, falar um pouco sobre isso, para mostrar para você que muitas vezes a gente se acha incapaz de fazer alguma coisa, mas nós somos mais capazes do que nós imaginamos. Porque quando eu iniciei essa turma, realmente foi um desafio, mas eu não sabia, né? Mas mesmo assim eu fui, né? Dei o meu melhor, né? Eu dei o meu melhor porque eu fazia as aulas com todo amor, com todo carinho, assim, com muita dedicação, com todo o conhecimento que eu tinha. Eu dei o meu melhor, né? Eu fiz o meu melhor. E realmente surtiu efeito, né? Teve frutos, né? Nasceram muitos frutos dessa minha experiência. Então, inicialmente seriam 20 pessoas, né? Em torno de 20 pessoas. Quando eu comecei lá, na primeira semana, os alunos que estavam lá, né, que tinham iniciado, já tinham falado para outras pessoas, né, que estavam gostando muito do curso, que estavam gostando muito da forma que eu estava passando, né, a matéria, enfim, né, fizeram uma boa propaganda, né, do curso, de mim, né, também. Então, foram chegando pessoas
ao ponto da turma já estar com 40 pessoas, né, que foram se matriculando depois, né, dessa primeira semana, ou no meio dessa primeira semana. Então a turma já estava com 40 pessoas, né, e tava chegando mais gente, né, para se matricular, para querer entrar na turma. E eu barrei. Eu cheguei a barrar algumas pessoas, né? Não lembro exatamente quantas, mas cheguei a barrar algumas pessoas, porque não tinha mais capacidade física, o local realmente não tinha, e eu também não tinha como dar atenção a mais do que aquelas pessoas que já estavam lá, porque eu gostava de falar com os alunos, né? De um por um, eu dava aula, mas eu conversava, muitos tinham dúvidas individuais dos seus próprios negócios, né? Então, nisso só tinha essa turma, essa primeira turma, né, com aproximadamente 20 alunos, e se tornou uma turma de 40, e depois disso teve que abrir mais duas turmas, né, porque ficaram pessoas na lista de espera, vamos dizer assim. Então isso é a gente adquirir experiência, né, a nossa própria experiência, o nosso próprio caminho, né? Então isso ninguém tem, né? Essa experiência que eu tenho, essa experiência que eu passei, só é minha, né? É minha. Então, e me capacita, me dá condições de repassar e de ajudar outras pessoas que de repente não tem essa experiência ainda, não passou por isso, mas eu já passei e eu posso dizer como é, né? Então, gente, para que vocês vejam que muitas vezes a gente se subestima, né? A gente se desabilita, né? Então, não faça isso com você mesmo, não se sabote, né? Não se sabote. Você é capaz de fazer coisas que você mesmo, você mesma não imagina, tá certo? Então, dê uma chance para você, dê uma chance para sua capacidade, né? Dê uma chance para sua inteligência, dê uma chance para o seu esforço, né? Então, isso é muito importante que você acredite, né? Para que os outros possam acreditar em você, te ver como líder, né? Achar, ver tua segurança, você próprio tem que se ver como líder, né? Aí você pode dizer, ah, não, mas tem gente que já nasce com aquele dom, né? Que já nasce com aquela vocação de saber fazer isso. Existe, né? Existe sim, claro que existem pessoas que já têm, né, uma certa tendência a algumas coisas, né? A certas aptidões, né? Tem gente que já nasce com algumas aptidões, né? Tem gente que diz, ah, fulano é um líder nato, né? Ele já tem, mas isso não é desculpa, né? Vamos deixar de desculpa, isso não é desculpa, isso não é motivo para que você se amedronte, né? Para que você não seja o melhor líder que você possa ser, né? Que você não se esforce para isso. Por quê? Existem técnicas, existem ferramentas que podem e muito te ajudar, né? Que vão te ajudar e muito, né? Vão te ajudar e muito a trilhar esse caminho, o seu caminho, a formar, né? O seu caminho, te ajudar a te guiar, né? Para que seja mais fácil, né? Para que seja menos difícil, né? Você alcançar seu objetivo de ser um bom líder, de ser um líder realmente que as pessoas, né, que os seus colaboradores tenham prazer em seguir, né? E outra coisa muito importante, gente, que eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos, é não absorva tudo para você, né? Não absorva tudo para você. Ah, mas eu tenho medo, e se tiver alguma coisa que eu não posso resolver porque eu quero resolver tudo. Não, gente, isso não existe, né? Não é porque você é o responsável técnico, não é porque você é o responsável manipulador, né? Que você precisa obrigatoriamente resolver tudo. Não, gente, não é assim. Existem outras pessoas além de você que também são responsáveis pela equipe, que também são responsáveis pelo serviço, que também são responsáveis pela empresa, né? Cada um tem sua cota de responsabilidade. Se há alguma coisa no seu serviço que você não consegue resolver sozinho, sozinha, procure ajuda. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá certo? Espero que essas dicas, que a minha experiência possa te ajudar de alguma forma. Se você está passando por essa situação, de medo de assumir uma responsabilidade, né? Medo de ser líder, de ser visto à frente, né? De algum serviço, à frente de alguma equipe, né? E isso te dá medo, né? Te dá receio, é normal. Mas não perca seu sono por
causa disso, né? Não deixa que essa ansiedade, que essa preocupação te pare, né? Que seja tão forte ao ponto de te parar, né? E se for tão forte ao ponto de te parar, de não te deixar fazer suas atividades, então de repente pensa se não é a hora de procurar uma ajuda profissional, tá certo? Isso também é muito importante, gente, tá bom? Quem sabe então não é a hora de procurar essa ajuda, né? Então é outra dica que eu deixo para você, tá certo? Não tenha vergonha de procurar ajuda profissional se você acha que necessita, se você acha que precisa, né? Isso é sinal de uma pessoa que pode ser, com certeza, um bom líder, né? Um bom responsável, porque ele está cuidando primeiro de si mesmo, para depois cuidar, né? Para depois orientar outras pessoas. Espero que você tenha muito sucesso, né? Que dê tudo certo e que você consiga ser um líder tão bom quanto você deseja ser, quanto você pode ser, tá bom? Um cheiro grande da Nutri e tchau, tchau.